projeto Competências Midiáticas em Cenários Brasileiros e Euro-Americanos é um projeto interinstitucional que envolve a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é a coordenadora, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a vice-coordenadora, e mais 4 universidades: a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a Universidade de Brasília e a Universidade de Sorocaba. Essa equipe foi formada com o intuito de fazer uma parceria com a rede Alfamed, que é uma rede que conta com 12 países euro-americanos e que desenvolve um projeto conjunto para a mensuração da competência midiática e também para a proposição de experiências formativas. O conceito de competência midiática, com o qual trabalhamos nesse projeto, está baseado no estudo de João Ferrez e Alejandro Piscitelli, que propõe uma metodologia para a análise das dimensões da competência midiática. A competência midiática seria, então, o desenvolvimento de habilidades, tanto cognitivas quanto de expressão, para que as pessoas aprendam, na verdade, a ter uma leitura crítica da mídia, mas também a produzir conteúdos de forma criativa, conteúdos midiáticos de forma criativa. Para se atingir isso, a proposta dos dois autores foi feita a partir de dimensões e de indicadores para o desenvolvimento, então, dessas dimensões. Que dimensões seriam essas? A dimensão da tecnologia, né, do uso adequado da tecnologia, da linguagem, em que as pessoas podem perceber a forma como as mensagens midiáticas são construídas, a ideologia e valores, que são os conteúdos, né, e a forma como essas mensagens são construídas a partir de visões de mundo, os processos de interação que se baseiam, na verdade, em toda a interação e a forma como as pessoas interagem, principalmente na internet, né? A produção e difusão que está relacionada com o conhecimento, né, das formas de produção das mensagens midiáticas e das formas de difusão também dessas mensagens. E, por último, a dimensão da estética, que está relacionada tanto com a possibilidade de criar esses conteúdos, né, de uma forma plasticamente bem organizada, quanto também com o prazer estético na relação com essas mensagens. Todas essas dimensões, na verdade, são construídas a partir de indicadores que estão relacionados tanto com a análise do conteúdo midiático quanto com a expressão, né, com as formas de expressão possíveis deste conteúdo. E o indivíduo, então, que seria competente midiaticamente é aquele que saberia lidar com todas essas dimensões nas quais as mensagens midiáticas estão envolvidas. Esse projeto que nós desenvolvemos, ele tem 4 objetivos principais. Um primeiro objetivo que era mapear o estado da arte, né, dos estudos da mídia e educação no Brasil e na sua relação com os estudos internacionais, assim como mapear as boas práticas, ou seja, o que já é feito no Brasil dentro desse campo. Essa equipe, então, começou, na verdade, em 2014, a partir de um desafio lançado pelo professor José Inácio Abadetes, da Universidade de Uelva, no qual ele nos chama, né, para integrar a rede Alfamed. A equipe brasileira, então, começa a ser formada no primeiro simpósio de literacia midiática, que foi desenvolvido na Universidade Federal de Juiz de Fora, e se estabelece mesmo em 2016 no segundo simpósio que nós organizamos aqui também na UFJF. O terceiro objetivo foi mensurar as dimensões da competência midiática em 5 públicos distintos. Para isso, então, nós desenvolvemos um questionário em 2 línguas, em português e em espanhol, que foi aplicado tanto no Brasil quanto em outros 5 países. Esse questionário, então, foi passado para crianças de 9 a 12 anos, adolescentes de 14 a 16 anos, universitários,
professores universitários e também profissionais de comunicação. O quarto objetivo foi o desenvolvimento de experiências de formação para o desenvolvimento da competência midiática, principalmente nas escolas, né, de ensino fundamental e médio, mas também nas universidades. De facto, a minha apresentação foi sobre um questionário que foi construído no âmbito da investigação desenvolvida na rede Alfamed. Sendo um questionário que não pode ser muito longo, pensamos primeiro em 3 perguntas por dimensão. Isto é muito pouco para avaliarmos cada dimensão individualmente. E foi isso que, de facto, que eu verifiquei com a análise. Não encontrei, portanto, as perguntas não se agruparam nas 6 dimensões, mas formaram 2 grandes dimensões. Uma dimensão que diz respeito aos usos que as crianças fazem dos meios de comunicação e uma segunda dimensão às competências de análise, de compreensão crítica e de avaliação. A gente percebeu que havia algumas necessidades de desenvolvimento das competências. E como a gente trabalha especificamente com a formação de professores, a gente ficou pensando que maneira a gente poderia ter de ajudar os professores a trabalhar com o desenvolvimento das competências midiáticas. A nossa pesquisa, ela vem nesse sentido de estar produzindo esses materiais para que os professores que já estão atuando e que não tiveram essa formação tenham alguns parâmetros sobre o que eles podem fazer e de que maneira aqui eles vão ler o resultado daquilo que eles fizeram. Esse projeto de multiletramentos e aprendizagens formais e informais na escola, a gente propunha pensar essas possibilidades das múltiplas linguagens articuladas a essas aprendizagens. E na medida que a gente foi fazendo esse projeto, a gente foi também tendo essa parceria, né, sobre as competências então midiáticas que estavam sendo construídas nessas relações. A gente desenvolveu uma intervenção didática aplicando uma metodologia de episódios de aprendizagem situada, que propunha o uso das tecnologias móveis e outras também, não só essas, né, mas numa perspectiva de autoria, de agência, né, dos estudantes, numa inversão das lógicas didáticas, né, que envolvia muita situação-problema, muita resolução de problemas, e envolvia também a meta-aprendizagem, a reflexão sobre aquilo que estava sendo feito. E a partir disso, então, que a gente tentava articular esses usos que os alunos já sabiam, né, sobre as mídias com aquilo que a gente propunha a partir das reflexões. Apesar de estar se falando muito que o aluno não vai mais ao cinema, não assiste mais filme, mas eles têm uma ligação muito grande com as séries de TV ou com os games, né? Então eu procuro trazer isso para a sala de aula e discutir com os alunos e ver o que tem por detrás, os poderes que estão ali, o que quer dizer um lado, um outro, sem esquecer do ponto e do contraponto, né? E a gente discute muito isso. E depois parte isso para como é que você pode levar isso para a sala de aula de uma forma crítica. A gente reúne um grupo, aí a gente vai lá, tenta identificar as demandas, as necessidades, os interesses e a identidade cultural desse grupo. A gente tenta trazer isso à tona através de técnicas de visualização. E aí, então, uma vez
mapeado esse cenário, a gente desenvolve projetos de intervenção. Nós trabalhamos basicamente com pesquisa aplicada, e aí a gente desenvolve as propostas, a gente vai lá e aplica, né? Nós estamos preocupados em entender o que é que funciona e por que que funciona naquela situação. E no âmbito do Observatório da Qualidade no Audiovisual, os alunos têm desenvolvido várias atividades. Entre elas, a gente pode destacar a curadoria de material audiovisual e midiático, a produção de vídeos e de textos de análise e crítica de conteúdos audiovisuais e também a criação de podcasts. Toda essa produção tem como base os estudos da competência midiática e a promoção, na verdade, desse debate, ou seja, refletir a importância desse debate para a construção de uma sociedade mais plural, mais democrática e também para a promoção da cidadania. Levando mesmo todas as mídias para a sala de aula e discutindo o seu conteúdo, as suas diversas linguagens, dissecando, né, como é que se constrói o discurso, o conteúdo dele, a quem serve esse conteúdo. Fazendo isso é que a gente vai, de fato, desenvolver a competência midiática.